Provérbios, capítulo de número 15. Vamos ler do versículo de número 1 ao 33. Glória a Deus. Vamos lá? A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. As palavras do sábio tornam o conhecimento atraente, mas o tolo só diz bobagens. O Senhor Deus vê o que acontece em toda parte. Ele está observando todos, tanto os bons como os maus. As palavras bondosas nos dão vida nova, porém as palavras cruéis desanimam a gente. Quem despreza o que o pai ensina é tolo, mas quem aceita a sua correção é sábio. Na casa do homem direito há muitas prosperidade, mas o lucro dos maus traz dificuldades. Quando os sábios falam, eles espalham conhecimento, mas isso não acontece com os tolos. O Senhor detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem, porém se alegra com a oração dos bons. O Senhor detesta a maneira de viver dos maus, porém ama a quem faz o que é direito. Quem abandona o caminho do bem será severamente castigado, e quem odeia ser corrigido morrerá. Se o Senhor sabe o que acontece até mesmo no mundo dos mortos, como poderá alguém esconder deles os seus pensamentos? O homem vaidoso não gosta de quem o corrige. Ele nunca pede conselho aos sábios. A alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida. Quem é sábio procura aprender, mas os tolos estão satisfeitos com a sua própria ignorância. Todos os dias são difíceis para os que estão aflitos, mas a vida é sempre agradável para as pessoas que têm coração alegre. É melhor ser pobre e temer a Deus, o Senhor, do que ser rico e infeliz. É melhor comer verdura na companhia de quem a gente ama do que comer a melhor carne onde existe ódio. A pessoa de mau gênio sempre causa problema, mas a que tem paciência traz a paz. O preguiçoso encontra dificuldades por toda parte, mas para a pessoa correta, a vida não é tão difícil. O filho do sábio dá alegria ao seu pai, mas o filho sem juízo despreza sua mãe. O tolo se diverte com as suas tolices, mas o sábio faz o que é certo. Sem conselhos, os planos fracassam, mas com muitos conselhos há sucesso. Saber dar uma resposta é uma alegria. Como é boa a palavra certa na hora certa. A pessoa sábia não desce pelo caminho da morte, mas sobe pela estrada da vida. O Senhor Deus derruba a casa dos orgulhosos, mas protege a prosperidade da viúva. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas gosta de palavras bondosas. Quem procura ficar rico por meios desonestos, põe a sua família em dificuldades. Quem odeia o suborno, viverá mais. As pessoas corretas pensam antes de responder. As pessoas más respondem logo. Porém, as suas palavras causam problemas. O Senhor está longe dos maus, porém ouve a oração de quem é correto. Um olhar amigo alegra o coração. Uma boa notícia faz a gente sentir-se bem. Aquele que aceita a repreensão justa andará na companhia dos sábios. Quem rejeita conselhos prejudica a si mesmo, mas quem aceita a correção fica mais sábio. Quem teme o Senhor está aprendendo a ser sábio. Quem é humilde é respeitado. Vamos aqui a partir do versículo 3.
Está escrito assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então aqui, o que Deus vê? Então, vamos fazer uma comparação aqui nas festas natalinas. Então, antes do Natal, o que acontece? Os pais, às vezes, eles dizem para os seus filhos: sejam bons, hein? Porque senão o Papai Noel não vai trazer presentes. Então, de onde vem a ideia de que o Papai Noel pode ver cada criança e saber que ela foi obediente ou não? Amém? Então, isso aqui, esse conhecimento, ele pertence aí somente a Deus. Deus é que vê tudo, amém? Somente Ele vê todos e tudo. Ele sabe, Ele sabe o que você pensa. Ele conhece a atitude do seu coração. Ele vê a atitude má que você encobriu, com uma atitude aparentemente boa. Ele também compreende quando você sofre, E quando está confuso, Ele vê tudo. Deus, Ele alegra-se na sua alegria. Ele quer ver você sempre alegre. Ele observa também o seu jeito de ser, o seu caráter diário. Ele observa tudo. Ele observa as nossas realizações nessa vida. E todos nós vamos dar conta de tudo no dia do juízo. Todos nós vamos dar conta das más obras e das boas obras. Vamos dar conta até dos nossos pensamentos. Então, acima de tudo, se você que está ouvindo é um cristão, Deus vê como seu filho. Você deixa de ser criatura, você é filho de Deus. Ele te ama, Ele te quer bem, Ele cuida de você. Então, comece a louvar a Deus por esta maravilhosa qualidade. Amém? Vamos para o versículo de número 8 e 9. Estou aqui com outra versão. O sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O caminho do perverso é abominação ao Senhor, mas este ama o que segue a justiça. Então, embora, gente, todas as pessoas sejam pecadoras diante de Deus, claro, porque Deus é santo. Então, aqui em Provérbios, os perversos, que ele quer dizer aqui, que são pessoas, Pessoas cuja disposição íntima é má, é egoísta. Então, os perversos aqui são descritos aqui em Provérbios como violentos, cobiçosos, cruéis, maus. Amém? Ou seja, quando participam no culto a Deus, às vezes essa pessoa vai para a igreja, eles tentam manipular aí o Senhor. Então, vai lá só atrás de milagres, Se Deus fizer isso, nunca mais eu volto aqui. Mas tem que primeiramente conhecer a Deus. Vai por amor, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade está em quem? Em Deus. Então, Deus aborrece, aquelas duplicidades e ofertas vazias, aqueles louvores vazios, aquelas vezes você vai para a igreja, vai louvar a Deus, e está pensando lá em outras coisas, está com 1000 problemas, não, esquece tudo, deixa em casa, e vai louvar a Deus. As ofertas, ofertas de louvores, ofertas aí de fazer o bem, tudo é louvar a Deus, Vai para a igreja ofertar, mas está com raiva do seu irmão, então Deus não se agrada disso. Na palavra fala, faz as pazes com o seu irmão para depois ofertar na igreja, amém? Então, Deus não aceita essas ofertas vazias, dessas pessoas. Mas o que busca piedade, Embora sejam pecadores, essas pessoas, elas procuram adorar a Deus em quê? Em espírito, em verdade. E para nós andarmos em espírito, em verdade, é melhorar a nossa conduta, é ver o nosso procedimento com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com o nosso próximo,
é buscar, é ler a palavra, amém? Vamos para o versículo de 13, 15. Do 13 ao 15. A alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida. Quem é sábio procura aprender, mas os tolos estão satisfeitos com a sua própria ignorância. Todos os dias são difíceis para os que estão aflitos, mas a vida é sempre agradável para as pessoas que têm coração alegre. Amém? Então, aqui continua, né? Tocando aqui no coração, né? Então, o coração alegre, ele vence, né? Triunfa sobre todas as circunstâncias, ele supera. Amém? Vamos agora para o versículo. Deixa eu só ressaltar aqui. O coração alegre, quando o coração conhece a Deus, ele está sempre em paz. Você só tem o coração alegre quando você conhece a Deus. Então, em outras circunstâncias, que escapa aí ao controle, tem menos efeito. A pessoa que não busca a Deus, ela não tem aquele bem-estar emocional. Amém? Mas para você ser uma pessoa alegre, busca sempre no Senhor. Amém? Vamos agora para o versículo de número 28 e termina aqui a nossa explicação. As pessoas corretas pensam antes de responder. As pessoas más respondem logo, porém as suas palavras causam problemas. Então, esse versículo 28 é pensar antes de falar. Então, quantas vezes você falou como aí os perversos, né? Citado neste versículo. Ou então lamentou o que disse, se arrependeu. Então, às vezes, parece que as palavras grosseiras estão na ponta da nossa língua. Já parou para pensar? Então, por isso nós temos que pensar antes de falar. Então, às vezes aquelas palavras estão na ponta da nossa língua, a gente não pensa antes de falar. Então, esperando ali um momento, esperando ali por um momento de desatenção. Às vezes você fica desatenta e fala aquela palavra. Amém? E aí você se arrepende. Então, para evitar, gente, que essas palavras, né, que não era para você falar, essas palavras que se escapam dos nossos lábios, sabe, nós devemos lutar para colocar o nosso coração, a nossa língua sob controle do Espírito Santo. Por isso que eu falo aqui para buscar. Porque quem busca o Espírito Santo, a probabilidade de pecar, de falar palavras vãs, palavras banais, palavras que não glorificam a Deus, é aquela pessoa que não busca. Então, com a ajuda do Espírito Santo, podemos aí adquirir a força, gente, para pensar antes de falar. Em Tiago 3, leiam Tiago 3, em espírito de oração e empenhe para adquirir essa disciplina durante esta semana. A lição de casa, Tiago, capítulo de número 3. Que Deus abençoe, meus amados. Eu sou a Giovana. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Boa reflexão.